Para aí com uma crise, né, energética, climática, que a gente ainda lida com vários desses problemas e vai ter que aprender a lidar ainda muito mais buscando fontes de energia limpa, renováveis, né? A gente vai falar mais sobre isso com mais calma, com devida atenção que merece, né? E a gente também vê o potencial que o ser humano tem para a violência, né? Olá, seja bem-vindo a mais um Back to Futuro. E no vídeo de hoje vamos bater um papo sobre esse game que é um clássico, já faz 7 anos desde seu lançamento para o PlayStation 3. Estamos à beira do lançamento da sequência, da parte 2 desse jogo. Muita gente ansiosa e nesse clima de lançamento, né, de continuação desse game distópico, de futuro apocalíptico, né, a gente resolveu falar sobre ele, que aborda muitos temas interessantes, muitos temas que nos fazem pensar no como seria o futuro aí da humanidade, dependendo o rumo que tomasse, conforme fosse os desdobramentos aí mediante alguma crise, como a gente tem visto aí com o Covid-19 a nível mundial, como que uma pandemia, né, poderia mudar o rumo, o curso da nossa história, né, mudar todos os elementos que a gente está acostumado. O jogo aborda isso muito bem, acerta em bastante pontos, né? A gente vai tentar falar aqui, por exemplo, esse mercado clandestino que a gente vê aí bem no começo do jogo, né? E a gente vai ver como que as pessoas, né, fariam para se estabelecer, para lidar com esse controle militar autoritário, né, que vamos falar sobre isso também, sobre como funciona a supressão de direitos mediante uma crise. Vamos ver que também não só uma pandemia, um vírus, uma bactéria, seja o que for, um fungo, né, que causasse esse tipo de problema, esse tipo de desordem, né, poderia ser consequência de uma guerra mundial grave, de ataques nucleares, poderia ser também acidentes nucleares, poderia, ou talvez uma nova forma de energia que a gente ainda nem tem conhecimento, que pode dar errado ou fugir ao controle, e a gente acabaria criando um caos aí, perdendo tudo aquilo que a gente conhece como realidade, né? Do mesmo modo que esse jogo aborda, né? A gente veria como que as pessoas se dividiriam em grupos, grupos pacíficos, grupos de gangues, facções de resistência e oposição ao governo, canibalistas, né, dependendo como fosse o cenário, né, como, dependendo do lugar que a pessoa tivesse inserida, a quantidade de comida, né, a abundância de suprimentos, dependendo como fosse a energia disponível, né? Nesse cenário que o jogo traz para a gente, não tem mais energia elétrica, não tem mais produção de comida, não tem mais produção de roupa, o dinheiro já não tem mais valor algum, né? A gente viu já em alguns cenários aí no passado que países que passaram por crises terríveis, né, como no caso dos países que sobreviveram a alguma guerra e depois tiveram que se reerguer, se reestruturar, passaram por imensas dificuldades, né? Demorou para se reerguer, e a gente fala aqui de uma crise nesse jogo que se estendeu por 20 anos e ainda não tinha sombra de se resolver, né? Pelo contrário, a gente só vê que as questões iam ficando cada vez mais delicadas, né? E a gente também tenta imaginar assim como o jogo aborda, né, a questão da luta da natureza contra a ação antrópica, né? A gente vê inúmeras referências a isso, né? O contraste do cenário distópico, cinza, destruído, com o contraste da natureza que teve espaço para crescer, né? Para abrir caminho ali entre a construção, uma vez que a atividade humana para, né? A natureza tem força aí para reclamar seu lugar de direito, né? Embora a gente tenha desgastado ela por muito tempo, existe esse diálogo no jogo, né? Não é todo mundo que fala, mas para quem teve a experiência e vê que é nítido esse estímulo a pensar, a refletir, né? Assim como a gente tem visto agora durante a crise de Covid, assim que a humanidade parou, né, os seus meios produtivos, assim que parou o fluxo de gente, alguns animais que não eram vistos mais, né, em grandes centros, em grandes
cidades, né? Como a gente viu golfinhos que estavam nadando ali pelo canal de Veneza, né? Então a gente vê que realmente a atividade humana ela barra ou pelo menos inibe, né? Coíbe aí a natureza de se expressar livremente, né? E de crescer naturalmente. A gente não sabe o quanto isso vai ser nocivo para as gerações futuras, né? Assim como nossos antepassados não sabiam as consequências do que eles estavam fazendo, né? E hoje a gente se depara aí com uma crise, né? Problemática, energética, climática, que a gente ainda lida com vários desses problemas e vai ter que aprender a lidar ainda muito mais buscando fontes de energia limpa, renováveis, né? A gente vai falar mais sobre isso com mais calma, com devida atenção que merece, né? E a gente também vê o potencial que o ser humano tem para a violência, né? E como isso poderia se replicar na nossa realidade, né? Assim também como no extremo caso do canibalismo, né? Aqui a gente não passa pelo frio que alguns lugares do mundo passam, mas o jogo aborda essa questão e é mais ou menos esse contexto que a gente vai ver que esse jogo abordou e a gente gostaria de contrastar com a realidade aí e bater esse papo com vocês. Fica aí, se liga e vamos junto. Então, cara, a gente vê toda essa contextualização que o game trouxe, né, de pensar num futuro distópico, num mundo pós-apocalíptico, né, ou numa situação de caos controlado, né, que já se passaram 20 anos desde o surto, né, a gente vê alguns impactos que poderiam acontecer e eu acho que é legal a gente discutir, assim, o que poderia acontecer de fato, que eles acertaram, né, e o que faltou ser comentado. E uma coisa que eu achei muito legal assim de ver esse mercado clandestino, cara, é super a cara do povo, né, do ser humano organizar, né, todo lugar que a gente vai no mundo, você tem feiras, né, de rua, onde as pessoas vendem as coisas, dão um jeito de fazer a sobrevivência, né? A gente vê lá da banca de espetinho de rato, né? Igualzinho aquele filme do Demolidor do Stallone, lembra da Sandra Bullock que comia hambúrguer de rato? Eu só não lembro como é a minha vida, cara. Minha vida em São Paulo era assim, né? Bancadinha ali de milho, né? Milho quente à noite, uns negócios meio suspeito do chinês, né? Que não sabia se era tamanho grande ou pequeno, limpava com o suorzinho dele ali, né? O patinho. Tempero, né? Opa, tempero bom. Mas daí, às vezes, no primeiro momento, a gente vê, fala, nossa, que nojo, credo, né? Mas, assim, imaginando uma situação de extrema escassez de recursos, né, de comida, a gente não sabe como a gente ia se virar, né, para comer. E essa é a primeira coisa que eu acredito que eles acertaram muito, que foi esse mercado clandestino, a luta pela sobrevivência por comida, né? E a situação de controle que tinha, né, você vê que a zona lá de quarentena é praticamente um gueto, né, que a gente viu na história com o controle militar de alguns países, né, no caso dos inúmeros guetos que teve, né, na Europa, no pré-guerra e durante a guerra, pós-guerra teve em Berlim, né, teve na Alemanha, e a gente viu outras situações de controle extremo, né, e vai criando uma atmosfera de tensão ali, né? Eu achei isso, assim, extremamente preciso, né? Embora eu não tenha visto pessoalmente, mas pela leitura a gente tem uma visão bem clara, né? Em relação à ficção, falar sobre alimentação é interessante. É, aí a gente está lidando, né? Aqui nessa linha de conteúdo que a gente vai criar. Hoje é o The Last of Us, né? Que a gente vai abordar. E tem também muita filmografia e gaming que trabalha nesse tipo de tópico, e até é interessante quando tangencia a parte de alimentação, porque se a gente parar para pensar no que a gente tem hoje, a gente não tem noção de tipo de tecnologia que teria num ambiente pós-apocalíptico, né, que realmente destruísse tudo. A gente está vendo em Berlim, por exemplo, né, que eles já têm containers, né, que as pessoas já produzem comida e já regulam desde ar, na entrada de ar, incidência de iluminação e tal. Como é que seria um contexto desse? As pessoas iriam recriar embaixo da terra um contexto de produção de comida? Tem um filme que eu não sei se chama Hospedeira, né? Que ele tem um aspecto dentro do filme que ele fala sobre isso. Que a gente não vai debater isso porque ele tem muitas coisas ali que não são necessárias, mas nesse é interessante observar. Eles vão para dentro de uma chapada, realmente pós-apocalíptico, né? A humanidade perde o mundo. Mas o que acontece? Entra um feixe de luz minúsculo lá de cima da chapada, eles utilizam uma gama de espelhos
para conseguir espelhar toda a luz na plantação de trigo inteira. Então, talvez no The Last of Us faltasse, nesse sentido, como é que as pessoas iam trabalhar a falta de comida, né? Até ia ser legal se conseguisse encontrar bunkers, né? Ou lugares embaixo da terra, com produção de comida voltada a isso, entendeu? Um lugar climatizado, controlado, que as pessoas pudessem se vedar e produzir comida embaixo da terra, dentro de container, ou alguém se esconder e deixar um fechozinho de luz entrar para conseguir produzir uma produção grande de comida, né? Seria interessante também. Está com uma pandemia por inalação de fungos, né, de poros de fungos que atacam o sistema nervoso e tudo. Mas nesse contexto, essa é a fantasia, né, acaba sendo um comportamento extremamente agressivo. Então fica complicado, as pessoas estão presas, cercadas, né, nessa zona de quarentena, elas não podem sair. E até por isso que eu acho que tinha uma má intenção, porque se a pessoa quiser sair, o azar é o dela, certo? Mas eu imagino como uma maneira de conter, né, que não houvessem novos infectados. Mas eles não tinham como sair nem para buscar recurso, né? Mas o que me incomoda um pouco, a obra é maravilhosa, eu sou fã do game, né? Mas você não encontra em nenhum momento ninguém tentando praticar cultivo de agricultura, né? Você vê que isso o jogo faz um contraste desse mundo cinza, né? Distópico, destruído, e a natureza meio que tentando abrir caminho assim no meio, né? Para lutar, né? Para reivindicar o lugar que sempre foi dela, né? De crescer livremente, a árvores, vegetação, né? Então você vê alguns lugares que você encontra abundância de vegetação e de alguma forma esse vírus não afetou a vida selvagem, né? A gente encontra animais em plena saúde e áreas de vegetação muito boa. Mas a gente vê um grupo pacífico tentando resolver um problema energético, né? Que é numa cidadezinha que tem uma usina elétrica, hidrelétrica, que inclusive é real, foi inspirada, tem nome diferente, a localização é um pouco diferente, mas era uma usininha para uma cidadinha pequena ali que tinha condições de levar energia para longe, inclusive, né? Então você vê um grupo pacífico morando numa favela ali num assentamento próximo a essa usina, eles estão tentando revitalizar, fazer que eles voltarem a ter energia, porque esses 20 anos aí que eles estavam era um período assim de trevas, né? Não tinha energia, não tinha aquecimento, né? São lugares extremamente frios, né? Então eles precisavam do aquecimento. A energia elétrica não é só para ligar a televisão, lâmpada, né? Era realmente para se manter aquecido, né? Então você vê o pessoal tentando resolver uma usina hidrelétrica, mas não vê ninguém tentando fazer um canteirinho de milho, um canteirinho de tomate, de comida, que eu acho que seria extremamente natural, né? Igual você falou, o pessoal correu para a Chapada, né? E isso o jogo mostra. Então, o pessoal faz esse movimento da cidade para o campo com essa mentalidade de talvez estar protegido, ter mais acesso à comida, né? Se isolar nas montanhas, nos vales, né? As temáticas dos jogos, e tem outros jogos também que trabalham isso, né? E até a ficção mesmo no contexto de filme, né? Que a gente está sendo um agente destrutivo do mundo, né? Então, muitas vezes ele ataca o ser humano porque ele como se fosse o nosso sistema imunológico. Tem uma coisa estranha entrando e tomando conta e fazendo mal para a gente. O corpo vai trabalhar contra aquilo ali para expelir aquilo de dentro. Então, talvez o fungo, né, ele não trabalhe contra outros tipos de espécie ou de vegetação, porque o interesse dele é o quê? É preservar o corpo, né? A sustentabilidade, o contexto, né, o meio ambiente. Então, a gente que é o problema no contexto, né? Não é o problema dos animais, não é o problema da vegetação. A gente que está criou tanto esse contexto, né, de mundo ruim, né, que a ponto do fungo ter que, junto com o equilíbrio geral que já tinha da Terra, né, atacar o agente que fazia mal para ele, né? Que no caso é a gente. A gente tinha conversado muito sobre como é que seria também, né? Fim de esportes das escolas, universidades, né? Os planos de vida que os indivíduos, como sociedade, a gente vai lá e tem muito plano individual, né? A gente não pensa muito na escala global das coisas, né? Como é que seria para a gente agir como manada de novo, né? Como a gente voltaria aos primórdios, né? Se organizar em gangues, em grupos, né? Em tribos, né? Forma de se lidar dessa forma, né? E muito do que se tem do The Last of Us é isso, né? Que a gente percebe muito a presença das gangues, né? Segundo o jogo, né, a timeline, né, a linha do tempo dentro do jogo seria o auge da infecção, né, na meados de outubro ali, né, que você está em plena temporada de
do futebol americano, né, no início de temporada ali, pré-temporada início, o college, né, tá rolando solto já, e em alguns determinados pontos, no jogo você caminha, você vê estrutura, né, esperando para o evento, para campeonatos. Então, você vê que a vida, não só isso, né, a vida das pessoas congelaram por 20 anos, né, então você vê toda aquela arrumação de banners, de propaganda, marketing, né, anunciando a temporada que ia começar, e ela parada ali por 20 anos, cara. Se a gente fosse viver um contexto do The Last of Us, a gente, né, como pessoas, a humanidade ela conseguiu avançar em termos de arquitetura, de planejamento de cidade, de alimentação, a gente conseguiu desenvolver conhecimento técnico nas áreas exatas, né, biológicas. A gente teve que equacionar primeiro o problema que a gente tinha de se alimentar, porque antes o ser humano era basicamente o quê? Era caça, ele tinha que cultivar talvez mais à frente um pouco cultivar grãos, né, uma medida de grãos controlada e tal, mas de início o experimento deu errado, porque você vê uma das possíveis origens da humanidade ali no Oriente Médio, a Terra foi lá e se extinguiu, né? A gente acabou com a Terra na hora da produção. E depois que se dividiu entre a Ásia, né, que caminhou parte para a Ásia e outra parte para a Europa, né, nesse processo a gente vê ainda sociedades muito ainda que talvez elas estejam mais isoladas e que não tinham a chance de ter animais que ajudassem a tratar a terra ou se alimentar, né, como porco, vaca, etc., nesse processo de desenvolvimento, porque uma vez que você não equaciona a parte de alimentação, você estagna no tempo e não consegue desenvolver cultura e também conhecimento. Então, talvez num contexto desse de The Last of Us, por mais que tenha a tecnologia de conseguir pegar uma energia elétrica, hidrelétrica, tem alguns contextos que a humanidade teria que lutar de novo para conseguir se estabelecer, para conseguir montar em cima do que sobrou, né, da desgraça geral, né. Você talvez não conseguisse, ou eu, né, conseguir alimentação de forma constante e o nível exato e necessário para a gente conseguir pensar e bolar planos se o nosso corpo não está bem alimentado. Como é que o ser humano vai conseguir se manter em pé se ele tem que pensar? É bem aquela famosa, né, pirâmide de Maslow, né, que a gente tem que sanar certas coisas que a gente precisa inicialmente. Se a gente não tiver alimentação, comida bem estruturada, sei lá, um lugar para a gente se proteger de gangues adversários ou de pessoas que queiram pegar o que a gente tem, a gente volta para os primórdios, né? A gente volta a ser o ser humano antigo, né? Fica parecendo briga de tribo, né? Exato. E o que você falou também me fez pensar que, às vezes, cara, também a gente está num ritmo de consumo de produtos industrializados que muitas vezes a gente não sabe de onde começou aquele processo. Eu não ficaria surpreso, cara, se a gente chegasse numa situação caótica dessa que o conhecimento empírico ali de como como que eu cultivo isso daqui? A pessoa não saber, você entendeu? Ela tem que redescobrir de novo e vamos lá, tentativa e erro. Como é que a gente faz para crescer essa mandioca aqui da terra? Como é que faz para cultivar um tomate? Eu preciso regar, eu preciso disso, tudo de semente. E sem falar também que a gente não considerou a hipótese de ter esgotado semente, né? Ter perdido algum tipo alguma espécie, alguma coisa, né? Mas também você falou, a pessoa está no nível de subnutrição que não tem plenas faculdades, ela não consegue raciocinar direito. A comida tá na prateleira do supermercado hoje, as pessoas não têm noção do ciclo que tem que chegar até lá. Então, se num contexto pós-apocalíptico, né, que a gente não tivesse mais, você vai lá e saqueia, como várias vezes no jogo vê, né, já está tudo saqueado, meio quebrado, meio espalhado, né? Então, as pessoas saquearam. Depois que você saqueou tudo, da onde você vai tirar a comida? Você tem que fazer de uma forma meio que sustentável, desde animal que vai lá e faz o arado, que você vai lá e distribui os grãos, se sobrar grãos, né? Se você achar um banco de grãos, tem alguns no mundo, né? Que tem na Noruega e tem alguns espalhados, né? São poucos, mas a gente tem que considerar que eles também não passaram o prazo deles. Se na destruição do mundo não acabou com os grãos, né? Explodiu tudo lá dentro, ou se deu algum problema com a produção que já tinha com os grãos estocados, né? Aí você planta, aí você usa fertilizante dos próprios animais para alimentar o ciclo ali da alimentação. Então você tem que conseguir produzir, abastecer a terra, deixar a terra viva para conseguir manter aquilo ali. Se você não pode se locomover, como no contexto do The Last of Us, você está preso em locais fixos, como é que você vai fazer então para você girar a terra, para você talvez movimentar o animal, para você conseguir pegar grão de uma distância um pouco mais, entendeu, intermediária? Vai ter risco até na população reduzida. Algumas pessoas vão ter que se arriscar muito para conseguir manter e pensar em prol do coletivo. O problema é o seguinte, nesses contextos tribais, até que ponto o senso coletivo, o pensamento coletivo impera?
Porque se você não tem comida suficiente, liga a chavinha impulsiva do ser humano, né? Vou me sobreviver de qualquer jeito, nem que eu mate e como algum desses caras aqui. Canibalismo, né? O jogo aborda com mais profundidade, né? Alguns ficam na superficialidade, mas o canibalismo, ele tem uma ênfase grande, né? Você lida com isso até... No primeiro momento, eu achei estranho, né? Eu pelo menos, tive dificuldade de aceitar que a gente partiria para isso. Fui tentar estudar um pouco mais o assunto. Conversei com um amigo meu que é doutora em sociologia já. Não só uma prática comum em civilizações antigas, né? E não necessariamente precisa do frio, que eu achava que tivesse alguma relação com o frio. Tem algumas lendas de Wendigo, né? No Canadá, Estados Unidos, que a pessoa se alimentava tanto de carne humana que aquilo era amaldiçoado, né? Ela acabava se transformando num animal. Os sentidos dela se aguçavam e a carne de animal não satisfazia mais ela tinha que comer só carne de ser humano, né? Mas, assim, para a gente ter a lenda, alguma coisa tem que ter alimentado essa lenda, esse mito, né? E deve ter... Eu vi que tem registro de tribos canibais aqui na América do Sul, né? Em climas tropicais também. Então, o frio não é necessário para a equação, né? E, às vezes, nem necessariamente no tropical você tem abundância de comida, né? O que levaria? Será que era só a mesma necessidade de comer o outro ser humano ali, né? Então, eu acho assim, que por ser um game, cara, levantar questões assim tão relevantes, né, pro âmbito de sociedade, de ser humano, eu acho incrível. E às vezes pensar que ponto eu precisaria chegar da minha vida para eu cogitar a comer carne humana. Será que por escassez de comida, aquilo ali virou um sinônimo, por exemplo, não tem comida em volta. Ele comeu aquele oponente dele e ele se sentiu mais forte depois de ter comido e virou, entendeu, o sinônimo de comer, força, tal, mas não era só energia pura, não era só ele se alimentando daquilo, né? E o corpo dele se sentindo mais forte, só isso.